Bem-vindos e bem-vindas à Lei da Paridade. Cá estamos, todas as semanas, comigo, Maria Castelo Branco, com a Adriana Cardoso e com a Leonor Rosas. Ouviram bem? Um programa de comentário político feito por 3 mulheres jovens. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Bom ano! O primeiro episódio em 2025 é no dia 1. No dia 1, e é um grande gosto para nós estarmos mais um ano aqui na Antena do Expresso. É, sim senhora, e nós a semana passada fizemos um especial de Natal. Este ano e esta semana vamos fazer um especial de Ano Novo. Não vai ser o habitual das rondas, cada uma fala uma vez. Isto vai ser, vamos dar prémios como se fôssemos júris, porque o tema do ano de 2024 foi júris. Política. Não sei se vocês se lembram das pessoas a dar notas à campanha. Eu fui uma delas. À campanha, aos debates. Pessoas a dar notas à campanha que depois vieram a ser candidatos do partido a quem deram notas. A Leonor começa este ano em Savage Mode. Em absoluta violência, e eu apoio 100%. Meu que a Deus, Leonor disse. eu não vou. E vou passar já para os prémios. Júri Leonor Rosas. Há um prémio, o primeiro, que se chama Prémio Não É Assim Que Se Faz. E eu gostaria de saber quem é o feliz ou a feliz que neste recebe... caso o infeliz contemplado. Eu estava a ser irónica, vocês estragaram o poder da ironia. Quem é o feliz, a feliz que recebe esta tua condecoração máxima do ano 2024 para o prémio Não É Assim Que Se Faz? Explicação breve, por favor, para os nossos ouvintes. O meu infeliz condecorado é, para manter aqui as coisas dentro do nosso país à beira do mar plantado, o nosso primeiro-ministro Luís Montenegro, porque não é assim que se faz. Acho que lidera um governo de série B, no mínimo, que tem levado a cabo políticas que têm agravado problemas na educação e na saúde, como aqui temos falado, que tem avançado com propostas de direita que de algumas já não se ouviam falar desde há muito tempo, como por exemplo a questão das propinas, e que não augura nada de bom, até pela forma como se vai balançando de forma um pouco equívoca entre o centro-direita e a extrema-direita, e por isso não é assim que se faz. Também teria de ser sempre para um governo do PSD. Não é assim que se faz o meu prémio. Depois desta propaganda de Leonor Rosas no início do ano, Adriana, qual é a tua propaganda? Quem é o feliz ou a feliz condecorada do teu prémio Não É Assim Que Se Faz? Numa deriva esquerdista da minha parte, vou atribuir a um coletivo. Uau. À Assembleia da República. Não é assim que se faz. A lei da eutanásia já devia ter sido regulamentada desde 2023. Já estamos em 2025 e, portanto, até agora nada foi feito, num claro incumprimento daquilo que foi a conclusão do decreto-lei, e é um golpe de secretaria para impedir que, para mim, uma das lutas sociais e civis da atualidade avance em Portugal, com uma lei muitíssimo conservadora, e é uma injustiça que se vá contra o poder e aquilo que é a cobertura parlamentar e que tem uma consequência eleitoral do caso da eutanásia. Portanto, como eu acho que não é mesmo assim que se faz, espero que seja 2025 o ano em que esta questão se resolve. Bom, o meu prémio Não É Assim Que Se Faz vai para Pedro Nuno Santos. Não tive nenhuma deriva aqui, não fui tocada pelos condões incríveis da minha colega aqui à minha direita, Leonor Rosas. Na verdade até sou eu. O prémio Não É Assim Que Se Faz vai para Pedro Nuno Santos,
porque não é assim que se faz, não é assim que se está na oposição, não é assim que se lidera um partido, como se eu soubesse também, como se eu tivesse feito, não é? Mas não é assim que se faz. Pedro Nuno Santos zigue-zagueou demasiado, ainda não conseguiu encontrar o seu lugar no Partido Socialista. Este ano que passou, de 2024, foi um ano muito difícil para Pedro Nuno e para o Partido Socialista, mas foi um ano em que Pedro Nuno Santos teve que recorrer à comunicação social para pedir aos seus colegas de partido para pararem de falar mal dele, e portanto, de facto, não é assim que se faz. E o infeliz, mas no meu caso feliz, condecorado deste meu prémio, vai para o líder da oposição e líder do Partido Socialista, que eu espero que encontre o seu lugar ao sol neste ano de 2025. Leonor, próximo prémio é o prémio Preso no Passado. Bem, a quem é que tu vais atribuir esta honra? O meu prémio Preso no Passado vai para Donald Trump e, na verdade, para os Estados Unidos da América, que o elegeram, para um Presidente da República que, para além de ser uma repetição trágica, não é? A história primeiro repete-se como comédia e depois como tragédia. Agora estamos aqui na tragédia. Não, primeiro como tragédia e depois como comédia. Na verdade, isto é assim uma coisa trágica ou cómica, não é? De um homem que nos aparece assim como uma espécie de aos nossos olhos, de palhaço, que diz coisas completamente surreais, caída do céu. Exatamente. Coisas completamente inventadas, depois coisas machistas, xenófobas, racistas. Dizia que a Kamala Harris era marxista, nega as alterações climáticas e agora tem ao seu lado um bilionário lunático. Portanto, eu não sei se é preso no passado ou preso num futuro sinistro. Acho que muitas destas coisas é de um revanchismo do passado e sem dúvida de um ajustar de contas com uma eleição que perdeu, e por isso prémio preso no passado para os Estados Unidos da América. Adriana, quem é a tua pessoa presa no passado? É uma das minhas pessoas favoritas do panorama político português, como muito bem me têm ouvido a falar sobre isso na SIC Notícias e aqui no programa. É o Almirante Gouveia e Melo. Agora já não. É sério? Agora já não Almirante Gouveia e Melo, agora só Gouveia e Melo. E eu quero ser muito breve, mas contar uma história para ficar claro. Eu, no início do mês de dezembro, fiz parte de uma conferência de cibersegurança para debater o novo regime jurídico da cibersegurança, em que fui lá porque ninguém se prontificou a falar sobre a questão dos deepfakes, como devem estar incluídos no novo regime jurídico da cibersegurança para proteger as mulheres portuguesas, a par do que está a ser feito na União Europeia e em vários outros países, mas isso é outra questão. E o Almirante Gouveia e Melo fez um dos painéis. E vocês não estão a perceber ele a chegar com a farda, com o chapeuzinho debaixo do braço, com uma entourage atrás dele, a pousar para as fotografias. E para mim, o uso do seu cargo militar, da sua reputação, do seu status para começar a fazer campanha é vergonhoso e devia ter sido pedido pelo chefe de Estado-Maior que ele removesse e que saísse do cargo, em primeiro lugar. Como tal, não foi feito. Já saiu à hora que falamos. Certo, mas devia ter sido na altura, mal ele começou a fazer campanha. Quando ele fez um podcast a dizer que Portugal era um país com vários estados, um destes o Brasil, nem vou comentar, não é? Uma nação. Uma nação, unida por Deus. E devia logo aí ter sido retirado. E, bem, a perspeção de ter um militar, de novo, na presidência da República, é só aquele velho complexo português de grande amor e paixão por um homem de farda, uma questão muito fálica e macho do homem que vai. Uma questão fálica logo para começar o ano. É mesmo. Olhar para ele tipo o homem competente de farda que vem aqui resolver as questões todas do país, porque este país é uma bandalheira, este homem vai-nos resolver as coisas todas. Isso devia ter ficado no passado. Muito bem, o meu prémio preso no passado não tem tanta admiração por Gouveia e Melo. Uma enorme admiração, como podem ter ouvido, não é? Eu hoje estou nas ironias e vocês estão a querer destruir o meu poder irónico, que eu sei que é péssimo, mas está bom. O meu prémio preso no passado vai para o nosso ainda Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que está muito preso no passado e esteve neste último ano, 2024, porque esteve com saudades de António Costa e no fim do ano não teve vergonha nenhuma de o admitir e de dizer, como já dissemos aqui, já falei disto da semana passada, mas de dizer que éramos felizes e não sabíamos, eu e António Costa, felizes na praia, a ver o Almirante Gouveia e Melo de mãos dadas com Dom João II ao longe e eu ainda aqui com António Costa. E esteve muito preso no passado porque não me parece
que Marcelo Rebelo de Sousa esteja a gostar muito deste fim de mandato, porque é um fim de mandato muito turbulento, é um fim de mandato muito difícil para um Presidente da República que teve que deixar de ser comentador político, e parece que Marcelo está a voltar ao comentário político para manter alguma mão num governo que não tem relação com ele, como o próprio Luís Montenegro já disse, e portanto vamos ver se em 2025 o prémio será atribuído a outra pessoa ou se continuará a ser preso no passado Marcelo Rebelo de Sousa, porque será o último ano completo do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa enquanto Presidente da República. 7 years. Leonor, outro prémio é o prémio Indecisão. E vai para quem? Bem, o meu prémio Indecisão vai naturalmente para Pedro Nuno Santos, que teve um processo orçamental totalmente errático, em que deveria ou ter dito vou passar este orçamento por uma questão de estabilidade e deixá-lo passar sem o negociar, ou simplesmente dizer não concordo com ele e por isso chumbá-lo-ei, e não andar a negociar e depois, quando consegue atingir um patamar na negociação, dizer afinal não quero isto, afinal este orçamento é péssimo, e depois acabar por deixar passar o orçamento, mas insistir este orçamento é horrível, este orçamento não é nosso, enquanto depois se põe na posição de ter o Primeiro-Ministro a dizer-lhe este orçamento implica o Partido Socialista porque ele o aprovou e ele o negociou. E acho que Pedro Nuno está com muita dificuldade em manter o seu partido na ordem, em ter os seus candidatos. Agora veremos como é que será, o que é que acontecerá com as autárquicas e com as grandes câmaras, em manter os seus candidatos, em manter a sua bancada parlamentar na ordem, e é um prémio de uma indecisão sobre se ele quer continuar a ser um enfant terrible jovem turco que ataca o jovem turco, é uma expressão para estes jovens supostamente mais de esquerda do Partido Socialista, ou se quer ser um alinhado, um centrista iluminado que preza a estabilidade, e acho que ele próprio não se decidiu. Adriana? Bom, eu tinha o mesmo da Leonor, mas decidi fazer aqui uma alteração para não repetir, porque eu concordo em tudo o que a Leonor disse e portanto já está dito. E vai então o meu prémio de decisão para o Partido Socialista, e para o Partido Socialista especificamente sobre a escolha de candidato a Presidente da República. Nós sabemos que foi tudo impulsionado, toda esta campanha presidencial, pela pressa do Almirante Gouveia Mel, mas sucede que está a acontecer uma disputa interna dinástica muito estranha no Partido Socialista, coisa que já não acontecia há muito tempo, com António Costa a tentar pressionar um candidato de um lado, tentou Medina já foi constituído arguido no Tutti Frutti e Medina já está de fora, está a tentar impulsionar Mário Centeno, e do outro lado Pedro Nuno Santos, que tem uma relação muito difícil com António Costa, está a tentar impulsionar António José Seguro, a pessoa do táxi vazio a sair de algum lado, ele sai de lá dentro. E portanto vamos ver quem vai ganhar nesta disputa, mas uma coisa tenho a certeza: se Pedro Nuno Santos não a ganha, fica mais do que a prazo como líder do Partido Socialista. Bom, o prémio Indecisão, o meu prédio. Estavas a falar de Alvalade, deve ter sido daí o meu lapso freudiano. Mas falar de Alvalade é sempre uma coisa boa. Ou do Partido Socialista, prémios, construção, anos 90, talvez tenha sido por aí. Mas o meu prémio Indecisão vai para André Ventura, porque André Ventura anda muito indeciso nas acusações que faz, andou durante todo este ano, 2024. Eu relembro que antes de 10 de março André Ventura andava a dizer que as eleições iam ser uma fraude, a tentar repetir o golpe bolsonarista, trumpista, que as eleições iam ser uma fraude, que a contagem de votos fora de Portugal estava a ser mal feita, porque havia inclusivamente um eleitor do Bloco de Esquerda. Vocês lembram-se dessa coisa? Foi sinistro. Porque logo a seguir André Ventura faz este ataque muito grande às instituições, e logo a seguir, como tem um grande resultado, aparentemente a fraude eleitoral deixou de existir. E aconteceu exatamente a mesma coisa, esta indecisão entre o que é e o que não é, na negociação orçamental, em que André Ventura, quando começou a perder o pé, começou a acusar Luís Montenegro de ter prometido que ele ia integrar o governo, que tiveram 5 reuniões e que até tinha gravado as conversas e que até podia dizer aos portugueses, mostrar aos portugueses essas conversas que tinha gravado, que o Primeiro-Ministro era um mentiroso, que era uma fraude, que tinha mentido aos portugueses. E na verdade depois caiu, nunca mais ouvi falar disso. Quando o Chega percebeu que o Partido Socialista até ia viabilizar, portanto o Chega estava completamente solto para dizer o que quisesse e fazer o que quisesse no Orçamento do Estado. Afinal, não houve 5 reuniões, afinal o Primeiro-Ministro não é uma fraude. E portanto o meu prémio em decisão vai para André Ventura, como não poderia deixar de ser. Leonor, temos aqui um prémio com um anglicismo e o prémio é Plot Twist do ano. Qual foi o teu plot twist? Bem, o meu prémio plot twist
do ano vai para a França Insubmissa e para a nova Frente Popular, e se quisermos ser mais individualistas, talvez para Jean-Luc Mélenchon, porque de facto, apesar da grande tração que a nova Frente Popular vinha a ganhar, da incrível campanha que faziam com propostas muito certeiras, muito de esquerda, e de conseguirem uma unidade em torno da França Insubmissa, que era o grande partido desta coligação, que integrou também o PCF, os ecologistas e o Partido Socialista numa posição minoritária, conseguiram a vitória nas eleições legislativas deste ano em França. O que aconteceu depois foi que Macron rasteirou a democracia e os costumes da democracia francesa, apontando sucessivamente, ainda estamos aliás embrulhados nesta crise, primeiros-ministros que não correspondiam à força que ganhou, não pertenciam à força que ganhou as eleições, mas vai este prémio plot twist e também um prémio de grande admiração de uma esquerda que conseguiu ganhar eleições, conseguiu derrotar a extrema-direita, ou pelo menos nestas eleições conseguiu derrotá-la, e que consegue ocupar este espaço da luta social e da luta contra a hegemónica de uma forma que eu acho que é verdade, com todos os... Enfim, ninguém é perfeito, nenhum partido é perfeito, mas que é verdadeiramente inspiradora para os outros partidos da sua família na Europa, como é o Bloco de Esquerda. O teu plot twist, Adriana, qual é? O meu plot twist, para mim não, mas para toda a gente foi. Eu tinha dito aqui várias vezes que Donald Trump ia ganhar as eleições americanas. Ela está a fazer batota, isto é só para fazer. Eu sou uma pessoa que aproveita as oportunidades. E o meu plot twist é não para a vitória, portanto, eu achei que ele ganhava, mas para a magnitude da vitória. Ou seja, conseguir ganhar a presidência com o colégio eleitoral e o voto popular, conseguir ganhar o Congresso com a Casa dos Representantes e o Senado, era algo que era completamente... não era expectável por ninguém. Por mim não era uma vitória desta magnitude, mas deixa claro o caminho que os democratas têm que fazer. Um partido que tinha nas suas bases o voto das pessoas mais pobres, menos educadas, com mais propostas sociais para resolver as suas questões, estar a transitar para um eleitorado de muita escolaridade, de muita formação, muito elitista e costal, abandonar completamente zonas que eram tradicionalmente o Partido Democrata no Rust Belt e inclusive no interior do país, é o caminho oposto àquele que os democratas devem fazer. E em vez de ouvirem pessoas como Bernie Sanders, que até no Vermont teve menos votos do que a Kamala Harris, que já foi miserável, deviam ouvir pessoas como Bill Clinton, que ganhou estas circunstâncias, James Carville, que sabe e percebeu porque é que perderam estas eleições, e outros democratas e estrategas que fizeram parte da coalição Obama, como por exemplo o Ben Rhodes, que podem fazer esta junção, que é o foco do Partido Democrata nas questões kitchen table issues, questões monetárias e económicas, mas também fazer com que os democratas voltem a recuperar a coalição do Obama, que foi completamente perdida por Kamala Harris. Bom, o meu prémio plot twist também é internacional e também é sobre França, mas tem a ver com uma pessoa que eu gosto muito, e aqui não é irónico, eu gosto do Macron, tenho admiração pelo Macron, mas o meu plot twist foi o Macron ter apontado Michel Barnier dos republicanos, quando os republicanos tiveram 5%. Aliás, o meu plot twist foi antes o Macron ter achado que era boa ideia, depois das eleições europeias terem sido um desastre para o centro e terem sido uma vitória para a extrema-direita. O Macron ter achado que era boa ideia convocar eleições. Eu acho que ele estava a achar que os eleitores tinham votado na esquerda e na direita nas europeias porque tinha poucas implicações, então fez assim um dare, e é do género: se votem, se querem votar, votem. Acabou por dar o plot twist da Leonor. E a seguir o Macron achou por bem apontar o Barnier, que só tinha 5% na Assembleia da República. Claro que foi abaixo, isso não foi plot twist nenhum. E agora outro plot twist é o Modem estar a liderar e nem sequer ser o partido do Macron, ser um partido da coligação do Macron, mas não ser o partido dele, e haver este falhanço político de um líder que era importante para a Europa neste momento. Há um prémio especial do júri que nós decidimos fazer. O prémio especial do júri é o prémio Mulher do Ano, e nós estávamos aqui todas a concordar com mas não vou fazer spoiler. Portanto, Leonor, sendo original e sendo que há muitas mulheres que merecem este prémio especial do júri, qual é a tua Mulher do Ano?
dizendo que, começando por dizer que no início deste programa chegámos as três a uma concordância em uníssono de uma mulher, mas que a Adriana dirá qual é. Eu gostava de dizer o nome acho que nunca falámos do México neste programa, mas a Claudia Sheinbaum foi eleita a primeira presidente do México. Ela é do mesmo partido que o López Obrador, que já era presidente anteriormente do México, e é a primeira presidente mulher deste enorme país com uma enorme importância na América Latina. É uma presidente de esquerda, progressista, e apesar da esquerda na América Latina ter muitos problemas, eu acho que é uma experiência muito interessante. É um continente que faz vibrar o meu coração como pessoa de esquerda, e é com grande entusiasmo. Ela já tinha sido presidente da Câmara da Cidade do México, que só por si é 2 Portugais numa Câmara Municipal. Está à frente de um enorme país com uma das maiores cidades do mundo como capital, e vem sempre da América Latina, do Chile, do Brasil, do México, esta faísca de esperança que está espelhada em tantos líderes, e também nesta mulher, pelo menos para mim que sou de esquerda, reconhecendo, claro, as limitações que muitos destes líderes têm tido nos últimos anos. Adriana, tu tens a honra de dizer a mulher do nosso ano, na verdade, de todas. Qual é a tua... Já estou a fazer spoiler. Qual é a tua... Não, mas eu vou-lhe dar o privilégio e a honra. Qual é a tua mulher do ano? Para mim, a mulher do ano é a Gisele Pelicot, que foi para todas nós, uníssono na escolha. Foi a mulher que foi, durante décadas, drogada e colocada à disposição pelo seu marido para, na sua zona, homens a irem violar consistentemente e constantemente. E apercebeu-se porque tinha infecções vaginais recorrentes, de forma inexplicável. E depois só aí começou a perceber-se aquilo que se estava a passar. E é importante referir, e vou referir de novo. Isto foi uma mulher violada não por completos doentes mentais, casos psiquiátricos, mas por médicos, por enfermeiros, por padeiros, por professores, por pessoas completamente estabelecidas na zona onde ela vivia, pessoas com quem ela lidava todos os dias e que mesmo assim iam às noites à casa dela violá-la, sabendo que ela estava completamente drogada. E é por isto mesmo que esta mulher, quando fez o julgamento, decidiu que fosse à porta aberta e que vídeos que foram feitos dela a ser violada passassem em tribunal, para que ficasse claro aquilo que lhe fizeram e para tirar a vitimização dela, mas colocá-la o ónus exatamente onde deve estar. Nos homens violadores, nos homens abusadores e em vários homens até que chegaram à circunstância de haver na cama drogada, decidiram que não era para eles, mas que viraram as costas e foram embora. Sem dizer a nenhuma autoridade. E é por isto que eu digo, e repito, e termino assim: não são todos os homens, mas é sempre um homem. O meu prémio especial do júri, concordando com tudo o que vocês as duas disseram, menos a parte ainda bem que é uma mulher de esquerda do México. Bem, mas na América Latina, ok. Não, eu percebo, exato. Claro. Para mim já escolhi é gerência de extrema-direita lá. Para mim é, eu não sei se estou a dizer este nome bem, porque eu não sei falar persa. Persa não, desculpem, farsi. É a Ahu Daryai, e é uma mulher iraniana que decidiu desafiar, uma das muitas corajosas mulheres iranianas, decidiu desafiar o regime no fim deste ano que passou, e despiu-se num campus de uma universidade com um protesto contra a tarha, a burca, e foi presa pelas autoridades. Dizem que foi levada para um special care qualquer, que no Irão não me deixa muito descansada. Todas estas mulheres que têm, de forma muitíssimo corajosa, desafiado um regime cujo principal e o ato fundador deste regime em 79 foi tirar os direitos das mulheres que tinham, porque o Irão antes de 79 e antes do Khomeini tinham mulheres ministras, mulheres cientistas, mulheres incríveis a participar na vida pública, e cada vez mais estas mulheres estão a sofrer represálias só por existirem, e eu queria só estender este prémio Mulher do Ano a todas as mulheres afegãs também que estão a resistir aos talibã no Afeganistão, que neste momento proíbem as mulheres de falarem umas com as outras, de cantarem. Eu acho que, já não sei se era a Meryl Streep que dizia, com muita acutilância, na verdade eu ia dizer graça, mas não é, que os pássaros
no Afeganistão têm mais direitos que as mulheres. E é assim, e eu gostava que nós falássemos mais sobre isto. Isto depois já é um spoiler que não vou usar. Estou a usar vários. Estou a pôr muita coisa aqui, portanto vou passar para a próxima. Mas eu gostava que nós falássemos mais desta situação trágica que estas mulheres no Afeganistão e no Irão e em muitos outros países, mas principalmente aqui agora, estão a sofrer às mãos de homens que as querem calar e querem que elas deixem de existir. E passando, isto é uma cue para passar para o nosso desejo de ano novo. Já não é um prémio, acabamos os prémios, já não somos júris de nada. Agora vamos fazer o gênio da lâmpada. E cuidado com o que desejas, Leonor, mas qual é o teu desejo de ano novo? O meu desejo de ano novo é o fim do genocídio na Palestina. Já falámos disto várias vezes aqui, inclusivamente nas últimas semanas. Já quase 50 mil pessoas foram assassinadas. Todos os dias morrem crianças. É um território totalmente devastado por bombardeamentos, com hospitais reduzidos a nada, com vídeos horríveis que nos chegaram ao longo deste ano de pessoas a arder, queimadas vivas por causa dos bombardeamentos, com casas, campos de refugiados atacados, com casas, escolas, universidades totalmente eliminadas da face da terra. E é, sem dúvida, a grande revolta deste ano. Para mim, foi o que mais me revoltou, o que mais me apeteceu levantar-me da mesa em discussões com pessoas e quase que lhes atirar um copo à cara. É o que mais me faz chegar àquele momento da conversa em que disse acabou aqui a discussão porque não consigo mais. E por isso é também o meu desejo que na faixa de Gaza acabe o genocídio. E que não só que acabe o genocídio, mas que acabe a colonização do Estado de Israel destes territórios e que se possa chegar a uma solução de 2 Estados democrática e que já agora, mesmo dentro do Estado de Israel, o Estado de Israel pare de levar à castração forçada por exemplo, das judias negras e que separe esta perseguição étnica ou racial que o Estado de Israel tem levado a cabo dentro das suas fronteiras e fora, na Palestina, e que possa haver paz naquela zona. Finalmente, depois de tantas décadas de um povo a ser martirizado, tenho dúvidas que se realize, mas não deixa de ser uma esperança. Uma manifestação. Qual é a tua manifestação, Adriana? Qual é o teu desejo de ano novo? O meu desejo de ano novo é que as instituições americanas consigam subsistir, que consigam manter-se fortes e resilientes, com o bom uso da Constituição e daquilo que são as separações de poder nos Estados Unidos, que os democratas devem atirar as mãos ao céu e benzer-se por não terem perseguido a ideia de acabar com o filibuster no Senado, porque agora os republicanos, com a maioria, se tivessem terminado a filibuster, passariam tudo, desde uma proibição ao aborto federal nos Estados Unidos, caso a filibuster não existisse. Espero que o Congresso americano, altamente dividido e que basta apenas alguns republicanos destoarem no sentido de voto do partido para que todas as coisas completamente macambúzias que Donald Trump quer passar não passem. E espero que o apoio à Ucrânia e que toda essa questão não fique muito impedida pela parte de Donald Trump e do Congresso, porque se há cerne da maluqueira que são os republicanos dos Estados Unidos neste momento, é o Congresso. E para além disso, espero que pessoas como Robert F. Kennedy Jr., uma pessoa que foi discutir com Elon Musk acabar com o plano de vacinação para as crianças americanas, num país em que ainda morrem centenas de crianças por ano de pólio e de sarampo. Espero que esta pessoa não passe mesmo na aprovação no Senado. Bom, o meu desejo do ano, também desejo para este ano novo, tem que ver também com a resiliência de instituições, mas desta vez tem que ver com a Europa. E por uma questão muito simples, nós estamos a ver em 2024, que foi o ano com mais eleições de sempre, no mundo inteiro, vimos um mundo a mudar muito, e o mundo, de uma forma eurocêntrica, o mundo europeu a mudar muito, porque temos França numa enorme instabilidade política, a Alemanha numa enorme instabilidade política, mas a Alemanha é sempre um pouco mais previsível do que a França. Eu não sei mesmo o que é que pode acontecer em 2025 a estes 2 países, e de repente a grande líder europeia é Giorgia Meloni, que eu não sei se conseguirá aguentar uma Europa
aguentar qualquer coisa que seja, não é? Porque a Meloni, eu não tenho grandes simpatias por motivos óbvios, mas eu gostava que a Europa resistisse, que a União Europeia resistisse, que resistisse a apelos de um lado e do outro, ou seja, de um lado para se desintegrar, do outro lado para se federalizar. Não acho que seja essa a resposta, mas a verdade é que o axis sobre o qual a União Europeia se formou está muito instável, e era importante a União Europeia conseguir erguer-se de novo a si própria, e manter algumas ameaças como a Rússia, a China, ou seja, a Rússia a nível muito prático, a China a nível económico, mesmo os Estados Unidos a nível económico agora com Donald Trump. E portanto o meu desejo de ano novo é que a União Europeia consiga manter-se a União Europeia, e consiga competir com estes grandes Estados. E passo agora, porque terminamos os nossos segmentos, passo agora para um segmento especial. Sabemos que vocês gostam das nossas recomendações, aparentemente. Temos surpresa, nós nem somos pessoas cultas, não é? Que surpresa. Olha, fala por ti, porque é assim. Isso foi bué. Fala por ti mesmo. Porque olha, eu não faço ideia Aliás, de nada. vão ver, o meu álbum é de uma cultura excepcional. Até vão ficar chocados com o álbum que eu vou apresentar. Eu devo dizer, como antropóloga, o uso indiscriminado do termo cultura é complicado. Eu estou a ser irónica, como é evidente. Muito obrigada. Eu nem sei, eu ia dizer que estava surpreendida por vocês gostarem tanto, mas como gostaram tanto, nós decidimos fazer um especial de ano novo, que é 3 recomendações cada uma recomendará um álbum, uma série e um livro de 2024. O melhor para vocês de 2024. E portanto, Dionor, qual é que foi o teu álbum de 2024? Vamos fazer assim, porque é mais rápido, mais dinâmico. Então, eu interpretei este desafio como coisas que foram lançadas em 2024, por isso vou seguir essa linha. Eu também. Eu diria que para mim o álbum de 2024 foi Wild God, do Nick Cave. Eu sou muito fã do Nick Cave, acho que ele tem letras absolutamente maravilhosas. O álbum Tender Prey dele é um dos meus favoritos, assim, tipo, sei lá, top 10 de sempre. Eu adoro fazer tops de coisas, já agora, se um dia quiserem falar sobre isso. E este álbum reflete mais uma vez sobre a sua relação com o divino. Ele tem muito esta questão das músicas relacionadas com a religião e com uma ideia de espiritualidade mais abrangente do que estritamente a religião. E eu gostei muito dele, gosto muito dele há muitos anos. A minha mãe também gosta muito dele, acho que é uma coisa herdada. E então direi esse álbum, mas aqui um parênteses: se for em modo guilty pleasure, vou ter de dizer The Rise and Fall of a Midwest Princess, porque a Chappelle Roan levou um bocadinho o meu coração este ano. E não há guilty pleasures, não acredito nisso de um prazer culpado. E ela até é um bocado tipo Kate Bush. Eu gosto dela. Eu gostei muito do álbum dela, portanto vou pôr estes dois ao lado um do outro, sem culpa nos prazeres. Adriana, diz lá a tua sugestão muito culta. Eu até vou começar a falar em português arcaico. Eu estava a ser irónica, malta. Vá. As minhas sugestões, todas, certo? As minhas sugestões. Não. O teu álbum. Isto é o teu álbum primeiro. Ok. O meu álbum. E vai despachar. O meu álbum é o Reinsertado do Morad, que tem uma das músicas que eu mais gostei deste ano, que é a Lo que Tiene, e tive imensa pena que ele não tivesse vindo ao Small Summer Fest este ano, porque foi preso. Mas deste ano, é em 2024, porque foi preso, mas virá em 2025, felizmente. Ele é uma pessoa que tem uma vida colorida, mas que faz músicas lindíssimas sobre a vida mais abjeta pobreza e de como trouxe toda uma comunidade atrás dele, e eu gosto mesmo muito dele. O meu álbum, que já me ouviram falar muito aqui, é o Saint-Levant, é do Saint-Levant, e é o Deira, que é um artista palestiniano e francês. E este álbum está inacreditável, é um álbum político. Eu vou só dizer aqui um disclaimer: a Leonor também queria pôr este, eu reclamei-o para mim. E por acaso, como a Leonor também queria e eu estava a pensar, também pus um álbum fantástico que eu ouvi imenso, que é o da Billie Eilish. O novo álbum da Billie Eilish está assim top em termos musicais, é genial. O irmão dela é genial, mas para mim não está ao mesmo nível que o Saint-Levant, o Deira, porque o Saint-Levant conseguiu uma coisa muito engraçada, muito importante. Estou eu com a engraçada hoje, mas foi muito importante, que foi através da música conseguir levantar awareness para a causa palestiniana. É muito incrível o que ele fez. E levou outros artistas palestinianos com ele, como um
um rapaz palestiniano de 14, acho que agora já tem 14 anos, que fez uma música com ele que se chama Deira, incrível. E portanto vão ouvir, por favor. E eu vou passar para filme ou série do ano. A tua recomendação cinematográfica, qual é? A minha recomendação de filme do ano é o filme Anora, do Sean Baker, que na verdade tem sido até um dos filmes mais aclamados deste ano, que conta a história de uma jovem trabalhadora do sexo e stripper, que conhece um bilionário russo, e eles têm assim um caso de amor fugaz que acaba por... Enfim, não vou ser spoiler, eu sou super spoiler neste programa. Não vou dizer como é que acaba o caso de amor deles, mas é um filme incrível, sobre a vontade de sair da pobreza, sobre o luxo, sobre o trabalho sexual, e acho que... Como talvez algumas pessoas que ouvem sabem, eu não sou uma proibicionista no que toca ao tema do trabalho sexual ou prostituição, e acho que é importante, e acho que é uma história muito interessante sobre também perceber porque é que as mulheres são trabalhadoras do sexo e o que é a vida de uma trabalhadora do sexo para além dos estereótipos. E adorei o filme, que é aliás do realizador do Florida Project. Já tinha sido um filme muito, muito incrível no ano em que saiu e também muito aclamado, e fica a minha sugestão, que aliás acho que até já é repetida, mas de facto foi o meu filme do ano. Adriana? O meu é uma repetição, eu já falei dele aqui. É o Partenop do Sorrentino. Para mim é de longe o filme do ano. Eu vi-o antes de ir para Palermo, de férias, e fez-me sonhar muito com aquilo que depois eu vivi em Palermo, e é mesmo um filme lindo para, se estiverem no vosso sofá com muito frio e uma manta, pensarem no verão e de uma viagem incrível à Itália. Bom, a minha série / filme, eu também já falei aqui, que é mesmo o Say Nothing, que fala do IRA, de tudo o que aconteceu, e como eu disse há pouco tempo, porque foi assim mesmo no fim, não vou alongar-me sobre o que é, por favor vão ver 2 episódios atrás, aquilo está lá mais bem explicado, mas é sobre o IRA, sobre os Troubles na Irlanda do Norte, sobre a opressão inglesa na Irlanda do Norte, e vale muito a pena. Mas há outro que eu queria só fazer batota, porque ele foi lançado, eu fui verificar, foi lançado a 23 de dezembro de 2023, só que só o vi cá em 2024, que é o filme Perfect Days do Wim Wenders, que vale mesmo muito a pena. Sim. É incrível, acho que é o melhor filme que eu vi este ano, lançado este ano, porque efetivamente, pronto, em 2024, e vale muito a pena. Se não viram no cinema, vejam em casa com tempo, porque não parem a meio, porque acho que vale mesmo muito a pena ver tudo. Tive sorte em conseguir vê-lo em ecrã, e não conseguia recomendar mais. Está muito bom. E Leonor, passando para os livros, qual é que é o teu livro de 2024? Tu fizeste um top no teu Instagram, portanto quem quiser ver os 10 vai ver os 10, mas qual foi o teu primeiro? Agora vou ficar envergonhada, mas na verdade nenhum dos livros que eu pus nesse top é um livro escrito em 2024, por isso eu vou dizer outro, que é o Intermédio, da Sally Rooney. Eu gosto muito da Sally Rooney, fui logo comprar o livro na meia-noite em que ele foi lançado, mas a verdade é que o livro me acabou por desiludir um pouco. Eu tinha gostado muito do anterior, Beautiful World, Where Are You? Mas este é num estilo diferente, numa linguagem diferente, com um maior foco em personagens masculinas, e que me trouxe alguma desilusão, mas que não me deixou de fazer sentir imensamente entusiasmada pelo fenómeno literário, de ir logo correr comprar o livro da nova autora, e também de ver dezenas, centenas, milhares de raparigas pelo mundo que, como eu, também foram a correr comprar o livro de uma das suas autoras preferidas. E já agora dizer que Sally Rooney é uma autora irlandesa, ela é socialista, ela é uma pessoa brilhante, o livro dela é ótimo, só não é, no meu entender, tão bom como os anteriores, mas ela é uma pessoa por quem eu tenho uma enorme admiração e tenho vontade de ler até a lista de compras dela, se for preciso, e por isso fica como eu sou muito fã, com o livro do ano. Adriana, qual é o teu livro de 2024? Pois lá está, eu fiz batota. Não. Eu fiz batota. A senhora foi buscar os russos do século XIX, de certeza. Não. Este livro está no meu top, que também publiquei no meu Instagram, o meu top livros vinhos. E foi o meu livro do ano, por isso é que eu não posso sugerir um que tenha sido escrito em 2024. Foi um livro que me fez pensar muito, e que andou comigo
quase todas as semanas, é o Handful of Dust, do Evelyn Vogue. O Vogue é um dos meus autores favoritos e a maneira como ele retrata a sociedade britânica e a essência daquilo que é ser britânico, e tem as melhores descrições de histórias de amor que eu já li, e portanto acompanhou-me mesmo muito este ano. Bom, eu não consigo fazer. Eu tive imensa dificuldade. Aliás, vocês acompanharam aqui o meu processo antes de iniciar, de começar. Mas lembraram que o Mário Henrique Leiria tinha sido reeditado em edições facsímil da edição original, e eu acho que vale mesmo muito a pena. Porque é que eu pensei nisto? Porque é que eu pensei no Mário Henrique Leiria e fiz batota? Porque o Mário Henrique Leiria tem um poema que se aplica a 2025 e que eu espero que não se aplique, que se chama Uma Néspera, e é dito, se não quiserem ler, se gostarem mais de audiobooks, podem ouvir o Mário Viegas a dizer este poema, porque está brutal, vê-se no YouTube. Mas basicamente a ideia é: uma néspera estava sentada, deitada, à espera a ver o que acontece. Veio uma velha e zás, comeu a néspera, e é o que acontece às nésperas, que ficam deitadas, caladas, sentadas, à espera de ver o que acontece. E, até dei uma coisa no microfone. E é eu acho que é um aviso para 2025, para não sermos nésperas. Eu gostava que ninguém fosse só uma me lembra néspera. da néspera no cu do Bruno Nogueira, do Filipe Melo e do Nuno Markle. Eu peço Estás aqui a estragar o clímax da coisa. Não, tu estás total. Mas pronto, este livro é da Primatur, foram as obras completas de Mário Henrique Leiria. Encontraram lá este poema, se quiserem comprar. Acho que é um bocado caro, mas acho que vale a pena. Os 3 livros são 50 euros, acho que fomos ver. E este poema, que foi escrito durante a ditadura, é um poema que vale para 2025, não por causa do Bruno Nogueira, que não tem nada a ver com. mas porque eu não gostava que nós fôssemos nésperas, porque eu não gostava que nós ficássemos deitados, calados, deitadas, caladas, à espera de ver o que acontece, porque há sempre velhas que vêm e comem as nésperas, e o Mário Henrique Leiria já nos estava a avisar disso há mais de 50 anos. O aviso continua hiper atual e, portanto, para mim, esta edição é brilhante para ver se nos reencontramos com este aviso, se não em 2024, agora em 2025. Chegamos ao fim de mais um Lei da Variedade, o primeiro deste ano, um programa de comentário político semanal. Como sempre, podem ouvir-nos nas habituais plataformas de podcast e no site do Expresso e da SIC Notícias. Até para a semana e bom ano. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.